Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Educação e representantes da Secretaria Municipal da pasta discutiram na última quinta-feira o projeto que institui o Sistema Municipal de Educação em Guarulhos. O presidente da comissão, o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, falou sobre o assunto. Então, elas primeiras questionou a legitimidade do Conselho, né? Essa é uma questão deles, a comissão não entra em detalhe. Outra questão é que eles discordam, elas estão discordando de alguns pontos, algum item no projeto de lei, lá o artigo 40, 41, 42, 43, são sobre a questão da representação nas escolas. É uma questão pontual que dá para resolver no diálogo, que nós vamos fazer o diálogo junto ao conselho, junto às diretoras da escola, fazer uma coisa mais de consenso. No pequeno expediente da sessão de quinta-feira, o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, cobrou da Comissão de Constituição e Justiça o parecer do projeto que incorpora a gratificação ao salário dos procuradores do município. Eu gostaria de falar um pouco sobre um projeto de lei que tramita nesta edilidade, o projeto de lei de número 574 de 2016, que é o projeto de lei que trata da incorporação aos salários dos procuradores municipais da gratificação que eles recebem nos seus vencimentos. Esse projeto ele já vem tramitando aqui por essa casa já há algum tempo e passou por algumas comissões já, senhor presidente, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça está lá, mas a Comissão de Administração e Funcionalismo, da qual eu faço parte, já passou, e Finanças também já passou, e ambas as comissões recebeu parecer favorável, né? E aí a gente vive um imbróglio nesse momento, presidente, porque o projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça, que tem a função primordial de simplesmente emitir um parecer favorável ou contrário do ponto de vista constitucional, né? Não tem o condão de analisar o mérito da matéria. O mérito da matéria quem cuida são as comissões temáticas. E aí a gente percebe que a gente fica com o que se popularmente costumou chamar de o bode na sala, presidente, porque a gente fica com esse projeto de lei na casa, gerando expectativa numa quantidade grande de funcionários da Prefeitura Municipal, em especial os procuradores, e não só eles, porque eu apresentei uma emenda a esse projeto estendendo esse benefício da incorporação das gratificações para todos os funcionários da Prefeitura Municipal que recebem gratificações. E aí a gente pode citar, por exemplo, os coveiros, o pessoal que opera roçadeiras, enfim, pela Prefeitura Municipal, as cozinheiras também recebem gratificações. Então, tem lá uma emenda minha a esse projeto que eu gostaria muito que viesse a plenário. Então, o que eu gostaria, presidente, é que, se a Comissão de Constituição e Justiça entender que é inconstitucional o projeto de lei, que dê o parecer contrário e mande logo esse projeto para plenário, porque eu gostaria de verdade de votar, presidente, essa matéria antes do recesso de julho. A gente não pode ficar simplesmente se omitindo, né, e deixando essa matéria parada, que é uma matéria de interesse, como eu disse, não só dos procuradores municipais, mas de interesse de toda a administração pública, ao passo que eu apresentei a emenda que estende para todos os trabalhadores que recebem gratificações. Então, eu gostaria muito que essa matéria viesse para plenário e a gente desse aí uma resposta, sim ou não, afirmativa ou contrária a esse projeto de lei, porque não dá para os procuradores ficarem do jeito que eles estão. Imaginando que a gente vai deliberar a matéria, não delibera. Imaginando que vai deliberar, não delibera. Então, a gente tem obrigação de dizer, olha, esse projeto de lei vai passar ou esse projeto de lei não vai passar. Peço a Vossa Excelência que esse projeto de lei, presidente, venha para a pauta já na próxima sessão. E se tiver dificuldade de obter informações, como foi dito aqui por alguma comissão, que a gente peça a dispensa do parecer e a gente vote esse plenário, porque não dá para continuar do jeito que está. A resposta do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, veio no grande expediente.
Nós temos uma polêmica muito grande nessa casa, veio aqui cobrar publicamente o nosso colega vereador Marcelo Seminaldo, relativamente aos projetos que envolvem os procuradores. Esse projeto realmente ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos analisando o projeto em questão para dar o parecer de forma conclusiva. Em nenhum momento esse projeto lá se encontra parado. Aliás, foi um compromisso da Comissão de Constituição e Justiça de fazer a análise do mesmo junto aos procuradores. Houve uma conversa informal dos mesmos para com os componentes desta comissão e nós nos compromissamos em dar o parecer. No entanto, esse parecer, nós estamos nos calçando de alguns cuidados por entender que a gratificação, a incorporação da gratificação não deve privilegiar, já falei aqui mais de uma vez, não deve privilegiar somente a classe dos procuradores. Eu entendo que toda gratificação que existe no município deve incorporar o salário, porque isso aí não deixa de ser o salário indireto, porque algum motivo lá atrás a administração tomou providência de criar esse expediente ao invés de dar o aumento salarial. Então deixar bem claro que a Comissão de Constituição e Justiça, verificando que para que nós dessemos o parecer carecia de algumas informações básicas, nós fizemos encaminhamento ao governo através de ofício pedindo informação, mas me parece que o governo não atendeu o nosso pedido, não respondeu a contento, simplesmente de forma evasiva, de forma não convencional, mandou-nos uma resposta nesta semana e nós estaremos nesta próxima terça-feira analisando o projeto num todo, se vamos dar o parecer realmente ou se vamos novamente reiterar as respostas que são necessárias para calçar a responsabilidade dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, cuja responsabilidade não é tal qual as responsabilidades das comissões de mérito. Só para concluir, senhor presidente, então a responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça, ela é muito mais abrangente, então eu me procuro calçar com certos cuidados para não dar o parecer sem ater aos requisitos legais, por isso o devido cuidado, mas muito provavelmente entre a semana que vem e a outra esse parecer estará sendo apresentado. Na tribuna livre, o munícipe Pedro Ivo Carvalho Lima pediu atenção em relação aos casos de enchentes na região próxima ao rio Baquirivu-Guaçu. O munícipe alertou os vereadores sobre a redução da verba aprovada em 2012 para a macrodrenagem do rio Baquirivu. O recurso de cerca de 750 milhões de reais era para ser exclusivo à obra, mas agora terá de ser dividido com outras duas, as obras de barragens do município de Pedreiras e duas pontes localizadas na região de Campinas. Eu, como munícipe participativo na política guarulense, eu resolvi, na verdade eu tive curiosidade para entender o que acontece com os moradores da região do rio Baquirivu-Guaçu. E confesso aos senhores que até o presente momento eu não entendi o porquê, o tamanho descaso que essas pessoas passam. O porquê que essas pessoas continuam sofrendo tanto ainda. Perdendo seus bens, perdendo móveis, suas casas, enfim, tendo medo da chuva. Inclusive na última enchente grave que teve, acredito que grande parte dos senhores aqui saibam que 2 pessoas faleceram. E infelizmente um corpo de uma delas ainda não foi encontrado. E eu queria perguntar aos senhores, depois do projeto de lei 123 que foi aprovado, o projeto de lei 123/2016 que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que eu estive lá pessoalmente acompanhando esse projeto, eu quero pedir um favor aos senhores, para que os senhores não deixem esse caso esquecido. Como muitos deles já me falaram no dia que eu fui lá, falaram que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e infelizmente nada é feito. Após essa aprovação, não foi liberado o valor completo da verba, mas uma parte dela foi liberado. E eu queria muito pedir, como cidadão guarulense, para que vocês, em conjunto com o governo do Estado, não se esqueçam dessas pessoas.
Eles não merecem mais passar pelo que eles estão passando. Após o intervalo, os destaques do segundo dia de audiências da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. No segundo dia de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, todas as coordenadorias da administração foram apresentadas em conjunto pela Secretaria de Governo. As coordenadorias, na verdade, elas têm um papel de fomentar as diversas políticas setorizadas da Prefeitura, da cidade de Guarulhos, como a Defesa Civil, por exemplo. E como fizemos o ano passado, condensamos todas as coordenadorias numa audiência só, para que ficasse mais fácil até das pessoas entenderem o papel das coordenadorias. Porque elas não têm grandes orçamentos, porém têm papéis estratégicos, como disse aqui a Defesa Civil, no combate à questão das enchentes, dos grandes acidentes, na prevenção de acidentes, no acompanhamento das ocupações de área de risco. Então, todo esse papel é desempenhado pelas coordenadorias. Então, nós temos aqui hoje a oportunidade de apresentar o que cada uma delas faz na cidade de Guarulhos. Elas têm um orçamento suficiente para coordenar essas políticas setorizadas, como relações internacionais, relações federativas, compras e contratações. Todas essas coordenadorias, elas têm um papel de fazer a relação da Prefeitura, da cidade de Guarulhos com órgãos externos, por exemplo, relações internacionais. Articula todas as políticas em que a cidade participa de forma direta ou indireta a nível internacional. E essa política, obviamente, compõe de forma matricial as demais secretarias, a política das demais secretarias da cidade. O secretário ainda apresentou as principais diretrizes e o orçamento previsto para cada coordenadoria. A Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, com um valor de R$ 1.256.897,17. A Coordenadoria de Relações Federativas está com um orçamento de R$ 425.652,78. Coordenadoria de Relações Internacionais, com um orçamento de R$ 338.109,21. A Coordenadoria de Política para Mulheres, com um orçamento de R$ 3.632.976,43. Fundo Social de Solidariedade, com um orçamento total de R$ 10.190.434,90.
R$ Coordenadoria da Igualdade Racial, com um orçamento de R$ 1.265.946,47. A próxima, Coordenadoria da Juventude, com um orçamento de R$ 1.301.534,88. Coordenadoria de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, com um orçamento total na ordem de 1,5 milhões. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, com um orçamento de R$ 5.314.445,12. Próxima coordenadoria, coordenadoria recém-criada também, aprovada nessa casa, vereador, a Coordenadoria Geral de Licitações e Contratações, com um orçamento de um pouco mais de 6,8 milhões, Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, mais popularmente conhecida como PROCON, com orçamento total de R$ 483 mil. Presidente da comissão que analisa a LDO 2017, Geraldo Celestino, do PSDB, criticou a relação da Prefeitura com o Aeroporto Internacional. Primeiro eu vou dar um puxão de orelha no governo, que a questão da coordenadoria aeroportuária não é responsabilidade dessa coordenadoria, mas quando se trata do aeroporto, nós temos que fazer algumas críticas à atuação do governo do município, Benê. Nós tivemos lá uma reforma do aeroporto de bilhões, não me lembro agora, sei que passou aí de 300 milhões de reais essa reforma aí, com ampliação do terminal 3 do aeroporto e a construção de vários equipamentos como estacionamentos. E nós não tivemos aí uma medida mitigadora, um TAC, na questão do polo gerador de tráfego e o impacto que o aeroporto traz para o município. Então nós perdemos aí uma grande verba por falta de articulação política da secretaria responsável, que é a Secretaria de Trânsito e Transporte, e o governo em si, porque nós poderíamos ter cobrado, o aeroporto foi privatizado, hoje é a empresa privada que administra o aeroporto, e não foi feito aí uma medida mitigadora, um valor para destinar ao município para fazer obras no entorno do aeroporto. Nós temos aí o grande problema da Jamil Zé Zarif, onde aquela parte daquela cidade fica totalmente fora para acessar aqui o centro, é um sofrimento, dia de chuva ninguém consegue chegar até o centro da cidade, e nós perdemos aí uma grande oportunidade de termos aí um termo de ajuste de conduta, onde poderíamos até, vereador Heleno, construir ali um viaduto ali naquela região que desse acesso aqui para a Marginal Bacrivu e a Aerosmith. Então, é nessa questão que eu faço crítica ao governo, perdemos essa grande oportunidade. Precisamos de avançar nessa discussão da relação da cidade com o aeroporto. Acredito que no último período a cidade avançou bastante. A cidade teve um período em que a gestão da Infraero administrava o aeroporto de costas para a cidade de Guarulhos. O vereador Geraldo Celestino sabe bem disso. E que, ao longo dos últimos anos, nós, à medida em que a concessão foi realizada nos serviços aeroportuários, não só aqui em Guarulhos, mas em várias cidades do Brasil, nós aqui fizemos a lição de casa de conversar com o aeroporto, com a nova direção, cobrar aquilo que é devido à cidade do ponto de vista de impostos, taxas e serviços diretos para a cidade. Isso evoluiu bastante. A Secretaria de Finanças tem números expressivos em que demonstram a evolução nos últimos anos na relação com o aeroporto. E temos feito, sim, um trabalho, não só naquele primeiro TAC do aeroporto, que discute principalmente a questão ambiental, mas também todo o impacto que o aeroporto, a zona aeroportuária, traz para o município, né? Temos discutido, inclusive, medidas compensatórias
na área da saúde, na área da assistência social, na área da infraestrutura do entorno do aeroporto, com a direção do aeroporto. Alguns programas e projetos já estão em curso, estão acontecendo, mas infelizmente, vereador, ainda temos que avançar muito na relação com o aeroporto. No próximo bloco, continue com as audiências da LDO do último dia 2 de junho. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com a audiência pública das coordenadorias do município. A vereadora Genilda, do PT, sugeriu mudanças na estrutura administrativa do governo. O secretário de governo também sabe da minha posição, porque enquanto secretário eu também defendia isso dentro do governo, e reafirmo que a gente precisa talvez repensar no futuro, talvez não agora, essa organização dentro da prefeitura, com algumas coordenadorias, porque o que eu percebo hoje? Eu estava dizendo para o Tiago aqui agora, a coordenadoria, a temática vai para a coordenadoria, como ela não tem o papel de secretaria, ela depende muito da articulação e da boa vontade do secretário articular com a coordenadoria. Então, talvez pareça muito mais a pena no futuro a gente repensar um pouco essa organização, porque talvez, se fosse como uma ação estratégica de governo, talvez tivesse mais força de acontecer a temática do que através da própria coordenadoria, como eu disse aqui agora para o Tiago. Não que eu tenha nada contra as coordenadorias, mas eu acho que a gente precisa talvez repensar um pouco esse modelo, em alguns casos, não são todos, mas pulveriza demais a temática, e a temática fica enfraquecida porque ela fica isolada. Eu já fui coordenador do Fundo Social, já passei por lá, estou na assistência social, fui da assistência social, passei por lá, sei qual é a diferença entre coordenadoria e secretaria. Essa é uma mesmo que eu defendo, a fusão. O Benê sabe disso, defendo desde há 4 anos que a coordenadoria do Fundo Social tem que ser fundida com a Secretaria da Assistência Social, porque fica a ação social pulverizada, não consegue dar efetividade e não consegue a articulação muitas vezes necessária para que aquilo aconteça. Então, talvez, só como sugestão, reafirmar, para que a gente possa repensar isso. A questão da estrutura das coordenadorias. Como eu disse, gestão do governo como um todo é um desafio imenso. Então, eu usei aqui o exemplo da Coordenadoria da Juventude. Se nós acharmos que a Coordenadoria da Juventude vai ter o orçamento necessário para articular política para a juventude, nós vamos cometer um grande erro, porque a assistência social desenvolve política para a juventude, o transporte desenvolve política para a juventude, a educação desenvolve política para a juventude, a saúde desenvolve política para a juventude. E é nessa matricialidade de governo que nós precisamos trabalhar as políticas para a juventude. Então, o desafio que está colocado para nós é articular através das coordenadorias, junto com as secretarias, que se valorize a política para a juventude. Então, esse é o desafio. Senão, nós vamos ficar criando subsecretarias, subprojetos o tempo todo.
A coordenadora da Igualdade Racial, Edna Roland, aproveitou a audiência para divulgar o serviço do SOS Racismo. Nós inauguramos na semana passada o SOS Racismo, serviço que foi criado a partir da Lei 7.309, de iniciativa do Poder Legislativo, com a colaboração e participação da então Comissão de Defesa da Igualdade Racial, da qual o COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e a própria Coordenadoria da Igualdade Racial tiveram uma participação. Esse serviço é um serviço de defesa, é um serviço de proteção às vítimas do racismo, da discriminação religiosa e outras formas de intolerância. E o serviço está em funcionamento no nosso centro de referência, Chiquelela, que fica na Timóteo Penteado 4114. Né? Nós precisamos, obviamente, de condições para fortalecer esse serviço e poder atender da melhor forma a toda a população do município, mas queria dizer que é uma grande vitória para a cidade de Guarulhos. Nós somos, talvez, a segunda cidade do estado de São Paulo a contar com um serviço do SOS Racismo. Já a coordenadora da mulher, Maria Helena Gonçalves, relembrou casos de estupro que ganharam atenção da mídia recentemente e destacou o trabalho realizado pela coordenadoria a fim de reverter a cultura machista da sociedade. A Coordenadoria da Mulher, ela atende a mulher em situação de violência, né? De um modo geral, todas as formas de violência doméstica, né? Porque a violência urbana não passa pelo poder executivo, passa mesmo pela justiça. Mas a Coordenadoria da Mulher, pela Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que aliás é um equipamento muito antigo na cidade, das primeiras iniciativas de políticas para mulheres, foi criado ainda em 2001, né? Quando nem havia um organismo nacional, aliás, agora parece que já não há mais também no âmbito nacional, né? Parece que já se dissolveu. Mas eu acho que o fundamental é a gente destacar que por trás dessa violência sexual e outras agressões contra a mulher, outras formas de agressão e aquelas que não são visíveis, né, que são as restrições para não deixar a mulher acessar aos seus direitos plenos de cidadã, eu queria destacar que o nosso trabalho lá não se refere apenas a contribuir para a autonomia financeira da mulher, apesar disso ser muito importante, né? Mas também para reflexões e outras formas de apoio para que as mulheres possam superar essa cultura do machismo, né? A cultura machista, não precisa ter vergonha de falar isso. Nós temos que dizer que predomina ainda na nossa sociedade uma cultura machista que convence, né, as pessoas de que os homens são melhores do que as mulheres e de que os homens têm direito de mandar, que a vontade deles é lei e que mulher é de segunda categoria e tem que se submeter. É isso que está na raiz da violência explícita e de todas as outras violências. Logo depois, na audiência da Secretaria de Governo, foi anunciado um orçamento de 38 milhões de reais para a pasta. Já as receitas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão estimadas em R$ 4.950.000. A última audiência do dia foi a da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos. A AGRU tem orçamento previsto em R$ 8.700.000 para 2017. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!